Quando nós trabalhamos com ciência de dados, nós trabalhamos com incerteza e aleatoriedade. É por isso que é fundamental a gente estudar probabilidade, que é justamente a ciência que vai permitir a gente analisar esse tipo de dado aleatório. Na aula de hoje, eu vou fazer uma breve introdução da probabilidade necessária para a gente entender a ciência de dados. Essa não é uma aula aprofundada em probabilidade, eu nem tenho formação para fazer esse tipo de aula, então se você precisa de um estudo realmente pesado, que você vai ver definições matemáticas, primeiro que você vai precisar de cálculo, segundo que depois você vai precisar de um curso específico para isso, um livro texto específico para isso. O que a gente vai fazer aqui é dar uma pincelada, mostrar as coisas mais simples do jeito que elas são e as coisas mais avançadas a gente vai falar em termos mais genéricos para a gente conseguir avançar na nossa caminhada dentro da ciência de dados. Parte da aula de hoje veio do nosso livro texto, Data Science do Zero, mas algumas partes deles são meio confusas e focam em coisas que eu não acho tão interessantes. Então eu adaptei alguns tópicos, principalmente na questão de definições a partir de teorema de Bayes, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje que está diferente. Hoje a gente não vai usar código, eu fiz uma apresentação de slides e eu vou apresentar para vocês para eu não me perder. Esse capítulo do livro não tem muito código, ele tem um ou outro scriptzinho para demonstrar alguns conceitos, mas são coisas que se a gente pesquisar no Google e olhar um gráfico, tem a mesma utilidade que escrever o código. Então, como o código desse capítulo não tem um caráter prático, eu resolvi deixar de fora, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Então, primeiro, o que é a probabilidade? A probabilidade é a forma de quantificar a incerteza associada com eventos a partir de um universo deles. Por exemplo, jogar um dado. Quando a gente joga um dado, qual que é o universo de possibilidades? Cada uma das faces. Eu tenho 6 possibilidades, pode cair o número 1 ao número 6. Então esse é meu universo de possibilidades, ok? Dependência e independência. Então, quando a gente fala de eventos que estão acontecendo, quando a gente vai analisar mais de um evento que aconteceu, eles podem ter correlação ou não, eles podem ter uma relação de dependência ou não. No caso de não ter, então é uma independência. Então, dois eventos E e F são dependentes se saber se E ocorre nos dá informações sobre F ocorrer ou não. Do caso contrário, são independentes. Por exemplo, então se eu jogar uma moeda honesta, esse termo moeda honesta a gente usa para dizer que não é uma moeda viciada, ela realmente tem 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa. A gente não está considerando a possibilidade dela cair em pé, por exemplo. Então é uma moeda honesta que sempre cai cara ou coroa com uma possibilidade igual. Se soubermos que o primeiro lançamento, que é o evento E, deu cara, não temos como saber nada sobre F, portanto os eventos são independentes. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que eu lanço uma moeda, ela tem 50% de chance de cair cara ou coroa. O evento anterior ter caído cara não interfere no evento atual. Então, em tese, eu posso jogar 1 milhão de moedas e todas caírem cara, porque a chance de cada moeda cair cara é sempre 50%. Não interessa quantas vezes a gente já lançou a moeda, quantas vezes a gente... a informação que a gente tem, não importa a informação que a gente tem a respeito disso. O evento é independente. Aí, claro, se a gente for discutir a questão dos eventos serem feitos juntos, em sequência, aí existe outra análise. Mas o evento em si, jogar uma moeda, sempre tem 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa. Mas, se o evento E for jogar uma moeda e F for jogar uma segunda moeda e ambos os resultados forem cara, então olha só, o evento F é jogar a segunda moeda e a moeda 1 e a moeda 2 precisam ser cara, ok? Então, evento 1, jogar uma moeda, ponto final. Evento 2, jogar uma segunda moeda e a primeira e a segunda moeda serem cara. Se a gente souber que E é coroa, ou seja, o primeiro lançamento da moeda é coroa, a gente tem certeza absoluta de que F não ocorre. A probabilidade de F acontecer é 0, porque para F acontecer, E precisa ter ocorrido, ou seja, o primeiro lançamento precisa ter sido cara. Se o primeiro lançamento foi coroa, o segundo evento não tem como acontecer, porque ele fala sobre as duas moedas. Portanto, esses eventos são dependentes, ou seja, sabendo de E, eu consigo definir o que vai acontecer com F, ok? Vamos ver matematicamente. Matematicamente, E e F são independentes
se a probabilidade deles acontecerem for o produto das probabilidades de que cada um deles aconteça. Então a gente representa isso aqui com essa equação aqui. Então eu tenho uma função P, que é a probabilidade, então o cálculo da probabilidade de E e F é o produto das probabilidades de E acontecer e da probabilidade de F acontecer. Então o exemplo anterior do cara ou coroa. A probabilidade da primeira jogada ser coroa é meio, ou seja, 50%. A probabilidade de ambos serem cara é 1/4, porque é o produto das probabilidades. A probabilidade da primeira jogada ser cara, mas ambas serem coroa, é 0, porque se a primeira deu cara, não tem como ambas serem coroa, ok? Probabilidade condicional. A gente define aqui com essa barra, a probabilidade de E barra F, a probabilidade de E condicionada a F. Ou seja, é a probabilidade de E acontecer uma vez que a gente sabe que F acontece. Quando os dois eventos não são necessariamente independentes. A gente não sabe se eles são independentes ou não. A probabilidade de F acontecer não pode ser 0, obviamente, porque eu estou tendo uma divisão aqui. Se eu tiver uma divisão por 0, explode tudo e não funciona, né? Então, a gente chama isso aqui de probabilidade condicionada. E aí o livro vai trazer pra gente aqui essa pequena manipulação matemática. Então eu tenho aqui a probabilidade de E acontecer condicionada a F, só que a gente pode passar essa probabilidade de F aqui que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então eu tenho a probabilidade de E condicionada a F vezes a probabilidade de F acontecer é igual à probabilidade de E e F acontecerem. Porém, a probabilidade de E e F acontecerem é o produto da probabilidade E vezes a probabilidade de F. Se eles forem independentes, eu preciso que isso seja verdade, que eles sejam independentes. Então, eu posso reescrever a minha equação dessa maneira aqui, substituindo a probabilidade de E e F acontecerem pelo produto das probabilidades. Isso é o que a gente viu aqui no slide anterior, né? P e F, se eles forem independentes, é o produto das probabilidades. Então, tendo reescrito isso aqui, a gente pode cortar a probabilidade de F da equação, dos dois lados, né? Dividir ambos os lados da equação pela probabilidade de F, e eu tenho que a probabilidade de E condicionado a F, se eles são independentes, é a própria probabilidade de E. Ou seja, essa é a maneira matemática da gente explicar que saber que F ocorreu não nos dá nenhuma informação sobre E, se esses eventos são independentes. Então, o negócio do lançamento da moeda. Lançar uma moeda uma vez, cair cara, beleza, eu sei que ela é cara, mas lançar ela a segunda vez não me diz nada. Ou a primeira informação, caiu cara, não me diz nada sobre o segundo lançamento. Porque a probabilidade condicionada de E em relação a F é a própria probabilidade de E. Então a probabilidade ao lançar uma nova moeda sempre vai ser 50-50, ok? Aí começa a vir as coisas mais interessantes. A partir daqui a gente não vai seguir exatamente o livro, porque eu acho que ele define o teorema de Bayes de um jeito meio estranho e meio confuso. Ele pula etapas, né? Então eu resolvi fazer de um jeito diferente. O que é o teorema de Bayes? Teoria da probabilidade estatística, o teorema de Bayes descreve a probabilidade de um evento baseado em um conhecimento a priori. A priori é antecipadamente. Então eu já tenho esse conhecimento antecipadamente, e aí tendo esse conhecimento que pode estar relacionado ao evento. Ele é expresso matematicamente na forma da seguinte equação. Então a probabilidade de A condicionada por B é igual à probabilidade de B condicionado por A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Falei um monte de probabilidade. Vamos ver na prática um exemplo para conseguir entender melhor. Então, um teste para uma doença, então um teste, por exemplo, para gripe, né, produzirá 99% de resultados verdadeiros positivos para pessoas com a doença. Verdadeiro positivo significa que a pessoa tinha a doença, fez o teste e o teste deu positivo. E 99% de resultados verdadeiros negativos para quem não possui a doença. Então, verdadeiro negativo é a pessoa não tem a doença, faz o teste e dá negativo, dá falso. Suponha que 0,5% das pessoas possuem essa doença. Então, 0,5% da minha população global, do meu universo de indivíduos. Se um indivíduo selecionado aleatoriamente testar positivo, qual a probabilidade dele possuir a doença? Isso é, qual a probabilidade de não se cometer um falso positivo? O que é o falso positivo? A pessoa não tem a doença, ela testa e dá positivo. Então, se eu quero saber se o indivíduo não tem um falso positivo, basicamente eu tenho informação a priori de quantas pessoas têm essa doença na população, eu tenho informação
de quantas pessoas, quantos resultados positivos verdadeiros dá e quantos negativos verdadeiros dá. Então, aplicando o teorema de Bayes, eu consigo, então, chegar nessa informação da possibilidade de não ter um falso positivo. E aí, aplicando o teorema de Bayes, aquela equação que a gente viu, então a probabilidade de uma pessoa estar doente, dado que o resultado deu positivo, então não ter um falso negativo, né, ó, não se cometer um falso positivo. Não cometer um falso positivo é a gente cometer, ter um resultado positivo e a pessoa realmente estar doente. Como é que a gente escreve, então, o teorema de Bayes? Então, a gente inverte, lembra? Aqui no teorema de Bayes, eu tenho a probabilidade de A condicionado a B, eu vou escrever igual a probabilidade de B condicionado a A. Então, a probabilidade de estar doente, dado que o resultado foi positivo, é igual à probabilidade de o teste dar positivo, dado que a pessoa estava doente. Multiplicado pela probabilidade da pessoa estar doente, dividido pela probabilidade de dar positivo. Porém, a probabilidade de dar positivo, a gente pode escrever ela em duas partes. Qual que é o universo de pessoas que tem o teste positivo? É quando a pessoa dá o teste positivo, dado que ela estava doente, e aí eu preciso multiplicar isso aqui pela probabilidade da pessoa realmente estar doente, mais a probabilidade da pessoa testar positivo, dado que ela não estava doente, multiplicado pela probabilidade dela não estar doente. Isso aqui, se eu somar, vai ser a probabilidade de um teste dar positivo. São todas as possibilidades do teste dar positivo. Então, se eu substituo os valores que a gente tem os valores numéricos, né? Tem o 99% para verdadeiros positivos e 99% para verdadeiros negativos. Então, esse valor aqui, probabilidade positivo condicionado a não doentes, é 99%. E esse aqui também, probabilidade de positivo, dado que a pessoa estava doente, é 99%. Desculpa, eu falei errado, né? Esse aqui é 0,01% porque é o complemento do 99% da pessoa estar doente. Então eu vou ter o seguinte: esse valor aqui é 99%, então eu escrevo 0,99%, e a possibilidade da pessoa estar doente, a gente sabe a priori, foi dado aqui na questão, é 0,5%. Então, 99% vezes 0,5%, escrito em decimal, 0,99 vezes 0,005. Dividido, então, pela possibilidade da pessoa estar doente e ter um positivo, que é 99%, vezes 0,05%, que é a possibilidade da pessoa estar doente, que também foi dado, né, igual o de cima, mesmo valor. E aí, qual que é a probabilidade da pessoa não estar doente e dar positivo? Se 99% dos casos a pessoa não está doente e dá negativo, porque, ó, vamos com calma, tô falando aqui um monte de coisa, pode ser que esteja ficando difícil para a cabeça de vocês. Mas, ó, vamos ler com calma. 99% de resultados verdadeiros negativos. Se 99% dos resultados são verdadeiros negativos, significa que 1% dos casos são falsos negativos. E aí é exatamente esse valor aqui que a gente vai substituir, 1%. Então 1% não estava doente e deu positivo. Então isso é daqui que vem esse 0,01. E aí eu vou multiplicar pela possibilidade da pessoa não estar doente. Se 0,5% da população está doente, significa que 99,5% da população está doente. Então eu substituo o valor 0,995, ok? Se eu multiplicar isso aqui e dividir por isso aqui, eu vou obter aproximadamente 33,2%. Ou seja, a probabilidade da pessoa realmente estar doente, caso o resultado dê positivo, é só 33,2%. Então, mesmo que o teste pareça muito preciso, 99% dos verdadeiros positivos, se um indivíduo testar positivo, é mais provável que ele não esteja doente do que ele esteja doente de fato. Porque se a gente calcular a probabilidade condicionada, eu obtenho apenas 33%, ok? E aí o teorema de Bayes vai ser muito útil para várias coisas. Tem toda uma área da computação da ciência de dados que utiliza o teorema de Bayes para calcular todo tipo de probabilidade de eventos acontecerem, ok? É uma coisa muito útil para a gente entender. Sei que ficou um pouquinho estranho, né, explicar, mas eu espero que com esse exemplo aqui vocês tenham entendido. Se tiver ficado qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza?
Variáveis aleatórias. O que são variáveis aleatórias? Uma variável aleatória é uma forma de atribuir números aos resultados de eventos aleatórios para que possamos analisar suas probabilidades. Então eu tenho, por exemplo, o evento aleatório jogar uma moeda, eu vou atribuir 1 como cara, 0 como coroa. Pode ser ao contrário? Pode. Você que está fazendo a modelagem vai decidir como definir os valores. E aí o que a gente chama de valor esperado é de uma variável aleatória, é a média dos valores ponderados por sua probabilidade de acontecer. Então a moeda eu tenho 0,5% de chance de cair cara, então eu vou multiplicar 0,5% por 0 e 0,5% de chance de cair coroa, então eu vou multiplicar 1, que é o valor que a gente definiu para cara, por 0,5%, então o valor esperado é meio, ok? Se eu tiver um dado, por exemplo, cada face vai ter 1/6 de chance de cair, e cada valor é de 1 até 6, né? Então, se eu fizer esse cálculo aí, eu não sei exatamente quanto é que dá, né? Deve dar um valor 3.000, alguma coisa assim. Ou não, né? Porque vai ponderar, não sei. Faça uma conta aí e depois me conta o que acontece. Beleza? Isso são variáveis aleatórias. Distribuição contínua. Então, a distribuição dos resultados de uma moeda são discretos. Quando a gente fala de matemática discreta, são valores inteiros específicos esperados. Então, 0 e 1. São só esses dois valores que são possíveis, né? Quando a gente fala de matemática binária, por exemplo, é matemática discreta. Por isso, muitos cursos de ciência da computação, lá no primeiro semestre, vão ter uma matéria de matemática discreta, que é pra gente estudar conjuntos, esse tipo de coisa que tem a ver com a matemática binária que a gente vai estudar do computador, ok? E o que é uma distribuição contínua? É uma distribuição que lida com um intervalo de valores contínuos, ou seja, que entre um ponto e outro tem infinitos valores. Quantos números com vírgula existem entre o valor 0 e o valor 1? Infinitos, porque eu sempre posso adicionar um número a mais depois da vírgula. Então eu tenho 0,1, tenho 0,11, 0,111, e eu posso fazer isso infinitamente. Então entre 0 e 1 existem infinitos números reais, né? Isso que a gente quer dizer com intervalo contínuo, é um intervalo de números reais, beleza? Por que isso é importante? Porque agora a gente vai ver a distribuição normal. A distribuição normal é uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui para ver na questão da probabilidade estatística. Então, a distribuição normal descreve dados que tendem a se agrupar em torno de um valor central, que é a média, e segue uma curva em forma de sino. Eu já mostro a curva para vocês não precisem imaginar. Ela é muito usada em estatística porque muitos fenômenos naturais seguem essa distribuição. Então, analisando a distribuição normal a partir do desvio padrão, a gente vai ter a seguinte definição. Aproximadamente 68% dos dados estão a uma distância de um desvio padrão da média, ou seja, entre mais ou menos um desvio padrão da média. Aproximadamente 95% dos dados estão a 2 desvios padrões da média e aproximadamente 99,7% dos dados estão a 3 desvios padrão da média. O que eu quero dizer com isso é essa distribuição aqui. Vocês provavelmente já viram esse tipo de gráfico aqui. Então, como eu falei, ó, essa aqui é a seção central do gráfico, que é menos um desvio padrão e mais um desvio padrão. 68% de todos os valores da minha amostra vão estar nessa região aqui. E aí eu tenho a região de menos 2 desvios padrões até mais 2 desvios padrões. E aí 95,44% dos meus valores vão estar nessa área aqui. Lembrando que quando eu digo isso, eu estou incluindo essa meiuca aqui que já tinha 68% dos valores. E aí quando eu tenho 3 desvios padrões, isso aí vai cobrir basicamente todos os dados com 99,74%. Isso aqui tem muita utilidade, você consegue detectar outliers, ver tendências, por aí vai. Beleza? Teorema do limite central. O teorema do limite central diz o seguinte: se você pegar várias amostras aleatórias de uma população e calcular a média de cada amostra, a amostra é tipo vários testes. Eu fiz vários testes com uma população qualquer, e aí eu tirei a média de cada uma dessas amostras. Então eu perguntei primeiro para 100 pessoas, depois para outras 100 pessoas, e aí eu tiro a média das respostas. A distribuição dessas médias vai se parecer com uma distribuição normal, independentemente da forma original da população, desde que o tamanho da amostra seja grande o suficiente. Vamos ver direito como isso funciona. Então, primeiro eu vou tirar amostras aleatórias. Imagine que eu tenho uma população com qualquer tipo de distribuição. Pode ser algo estranho com uma distribuição em forma de U. Então, essa aqui é a distribuição normal. Eu poderia ter os dados fazendo um U, eu poderia ter uma linha reta, eu poderia ter uma linha crescente, por aí vai, ok?
Então, não interessa como é a distribuição, pode ser qualquer uma. Eu vou tirar as médias das amostras. Então, para cada amostra, eu calculo a média. Aí eu faço a distribuição das médias. Quando você faz isso para várias amostras, para tipo 1000 amostras, a distribuição das médias vai começar a se parecer com a curva de sino, que é a distribuição normal. Mesmo que a distribuição original da população não fosse normal. Então, aquele formato estranho que eu tinha em U, quando eu tiro as médias das amostras ao longo, quanto mais amostra eu tiver, mais vai se parecer com essa distribuição aqui, tendo esse formato específico, ok? E aí, quanto maior a amostra for, melhor. Quanto maior for o número de amostras e o tamanho de cada amostra, mais a distribuição das médias de amostras vai se aproximar de uma distribuição normal. Então, se eu tiver, por exemplo, 1000 pesquisas que eu falei com 100 pessoas, vai chegar perto do formato sino. Mas se eu tiver 2000 pesquisas que eu falei com 500 pessoas, vai se aproximar mais ainda do formato de sino e assim por diante. Então, quanto mais amostras, melhor. Por que é que isso é importante? O teorema do limite central nos permite usar a distribuição normal para fazer cálculos de probabilidade, mesmo quando a distribuição original dos dados não é normal. Então tem algumas análises estatísticas, análises matemáticas de probabilidade, que a gente faz em cima de distribuições assumindo que elas são uma distribuição normal. Se eu pegar, então, esses meus dados que não têm uma distribuição normal, mas aplicar o teorema do limite central, eu consigo forçar eles a serem uma distribuição normal, né? Eles vão se encaixar na curva. E aí sim eu consigo trabalhar com eles utilizando essas técnicas. E aí ele explica por que muitas coisas do mundo real podem ser aproximadas pela distribuição normal, como a altura das pessoas, notas de provas e etc. Se a gente pegar a média da altura das pessoas e colocar num gráfico, vai formar um formato de distribuição normal. Beleza? Justamente por causa do teorema do limite central. Por que é que eu não trouxe a parte matemática, igual eu fiz lá no começo da aula, na questão de probabilidade? Porque essa aqui são duas definições de teorema central do limite. Teorema do limite central, agora eu tô em dúvida qual que é o certo, né? Eu tinha colocado teorema do limite central aqui que tá errado, né? Não, eu li errado, sei lá, tanto faz. A Wikipedia tá errada, não sei. Eu não faço ideia do que essa equação significa. Eu poderia estudar ela para explicar? Poderia, mas eu acho que eu não conseguiria explicar em um nível simples o suficiente para o nível que essa aula tem. Se eu quisesse chegar a fundo e explicar isso aqui, aí a aula precisaria ser mais densa, eu precisaria aprofundar alguns assuntos. Talvez eu precisasse de alguns recursos matemáticos mais avançados. Por exemplo, no cálculo de probabilidade, muitas vezes a gente usa integral, e aí, né, eu não posso assumir que todo mundo que está assistindo sabe cálculo. Então é por isso que eu tentei manter a aula simples nos assuntos, passando os assuntos importantes de uma maneira mais simples. Quem tiver interesse vai de atrás e estuda por conta, que eu tenho certeza que é uma área super interessante, que muitos de vocês vão se interessar, mas não é o foco do canal. Então, com isso a gente passou pela aula de estatística, quer dizer, de probabilidade, desculpa, eu sempre confundo as duas coisas. A próxima aula é de hipótese e inferência, e aí finalmente a gente terminou essa parte mais teórica, matemática, e a gente vai finalmente poder partir para o primeiro algoritmo de machine learning, que é o gradiente descendente, ok? Então, fiquem ligados nas próximas aulas, que finalmente a gente está chegando na parte mais divertida, ok? Muito obrigado por ter acompanhado até agora. Se você gostou da aula, manda lá para aquele seu grupo de amigos que está estudando ciência de dados, para o grupo da faculdade, se você estiver fazendo uma matéria de inteligência artificial, por que não? Compartilhe com os amigos, deixa o like, se inscreve para não perder nenhum vídeo e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. É isso, muito obrigado e até a próxima aula.